Oi, pessoal do EJA, fase 1 e fase 2, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando em casa, certo? Eu sou a professora Sara Romini e hoje a gente vai começar mais uma aula de Ciências da Natureza, a aula número 04. Vamos lá, gente? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre fases da vida humana e reprodução. A gente vai dar continuidade. Mas antes, vamos lembrar da aulinha 03, que a gente viu na aula passada, que foi sobre transformações químicas, né? E a gente viu que as transformações químicas são todas aquelas que promovem mudanças. Pode ser alteração de cor, liberação de gases, calor, energia, etc. E aí, ó, só para lembrar vocês, o pão, né, que a gente faz lá a massa, mistura os ingredientes, deixa descansar, ele cresce por ação do gás carbônico, por causa das leveduras, que são fungos. Lembram, gente? Se não lembra, dá uma olhadinha aí, ó, na aula passada. Quem tem acesso à internet, canal do YouTube, Escola em Casa, vocês vão encontrar todas as aulas lá, certo, gente? Então, a gente viu também na aula passada sobre os nutrientes. E a gente viu que existem grupos de nutrientes, né, com características semelhantes e que vão ter funções diferentes também. E cada grupo, né, característica semelhante e função parecida, mas a gente tem vários grupos que são carboidratos, açúcar, lembra do açúcar, proteína, lembra da carne, lipídios, lembra da gordura, vitaminas e sais minerais, que são os micronutrientes que o nosso organismo também vai precisar, além dos macronutrientes, como carboidratos, proteínas e lipídios. E dando início à nossa aulinha de hoje, eu trouxe aí uma reportagem que é intitulada Fertilização in vitro. A evolução 40 anos após o nascimento do primeiro bebê de proveta. Vamos dar uma lidinha aí, vou ler para vocês, tá? O nascimento do primeiro bebê concebido via fertilização in vitro aconteceu no dia 25 de julho de 1978, 40 anos atrás, na Inglaterra. Desde então, o mundo viu a técnica expandir e um estudo recente divulgado no 34º Congresso da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, que aconteceu em Barcelona, na Espanha, estima que 8 milhões de bebês nasceram com a ajuda da técnica. Sabe-se, contudo, que a primeira criança nascida no Brasil foi em outubro de 1988 e desde então o número de procedimentos de reprodução humana assistida e resultados positivos só cresce. Então essa reportagem, ó, foi acessada em 2018, né, aí no canal da Globo, e a gente tem aí a informação da fertilização in vitro. Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar? Então, quando a pessoa às vezes tem dificuldade de reproduzir, né, de gerar um bebê, a gente tem a ciência, a tecnologia ajudando a gente no dia a dia. E aí nasceu o primeiro bebê de proveta. Então, pegou o gameta masculino, juntou com o gameta feminino em laboratório, in vitro, por isso que a gente fala no vidro, né? Dentro do vidrinho lá tem as placas lá de Petri, e eles fizeram a fecundação in vitro, e aí, quando houve a fecundação, pegaram o embrião e colocaram lá na mãe para ele se desenvolver, né? E aí, ó, chaminézinho explicando. Alguém já ouviu falar do bebê de proveta? A que se refere esse termo? A fertilização in vitro. O que é esse procedimento? Não, como eu expliquei aí, ó, fertilização in vitro, ou também conhecida como FIV, é um tratamento de reprodução humana que consiste em realizar a fecundação do óvulo com o espermatozoide em laboratório. E o bebê de proveta é um termo utilizado para os bebês nascidos por meio desse método. Então a gente chama bebê de proveta porque pegou lá, né, os gametas, fez a fecundação na placa lá de vidro, de Petri, para poder depois colocar dentro da barriga lá e do útero da mulher. E a gente vai entender um pouquinho esse processo, né, de reprodução. Para isso, para a gente entender um pouquinho desse processo de reprodução, a gente tem que falar da adolescência. Né? A adolescência é uma fase muito crítica que muitos pais e mães que têm aí, né, morrem de medo. Eu já tô com um filho aí quase pré-adolescente, está com 9 anos, mas eu já tô percebendo várias mudanças nele, de humor, de comportamento, ficam meio revoltados. Pois é.
Mas, enfim, é normal, tá, gente? Vai passar. Pensa em positivo, vai passar. Então, ó, a adolescência é um período de transição que passa da infância para a idade adulta. Então, vão ocorrer várias mudanças. Imagine, a pessoa tá lá, criança, né, sempre lá brincando, sem muita responsabilidade, e aí começa a sentir umas coisas diferentes, umas emoções, muda, alteração de humor, e elas não entendem isso, por isso que elas ficam assim, às vezes um pouco mais agressivas, é muito hormônio ali aparecendo de uma hora para outra, né? Então a gente percebe que existem várias grandes mudanças físicas, mentais e sociais. Né? Até a questão ali de se comportar socialmente, de escolher um grupo, a criança às vezes muda, vai para um grupo diferente do que ela era acostumada. Isso por causa dessa mudança aí que começa na adolescência. Então, ó, os adolescentes começam a ter a necessidade de construção da sua própria identidade. Eles começam a perceber que algumas coisas estão mudando, ele começa a não se reconhecer mais porque muda o corpo, né? E aí eles percebem que eles começam a mudar o jeito de ser, os gostos, gosta de uma coisa, já não gosta mais, certo? Então isso é formar a própria identidade, eles estão tentando se reconhecer e às vezes demora um pouquinho nesse processo. Alterações bruscas de humor devido aos hormônios, como eu falei, aumenta a quantidade de hormônio e aí eles não, né, começa a ficar um pouco mais agressivo, um pouco mais revoltado. Primeiras descobertas sobre a sexualidade. E falando sobre sexualidade, né, vamos ver o que é sexualidade, ó. Sexualidade é um aspecto muito particular da vida de cada um, que envolve não apenas a prática e o desejo sexual, mas outros aspectos como comportamento social e o modo como a pessoa lida com o próprio corpo. Assim, é fundamental entender que cada indivíduo manifesta a sua sexualidade de uma forma e que todas elas devem ser respeitadas, independente do gênero, cor, religião e classe social. Então, gente, cada um vai se comportar do seu jeito, né? Então, independente de cor, de gênero, religião ou classe social, a gente deve respeitar todos, certo? Então, vocês já sabem aí, diversidade, né, existe e a gente tem que respeitar. Aí, Chaminézinho está trazendo aí mais informação sobre a adolescência. Você já parou para pensar como eram vistos os adolescentes no passado? Lá na antiguidade, antes mesmo dos nossos avós, já parou para pensar? Não era assim, certo? Antigamente não se entendia que tinha essa mudança de criança, adolescente, jovem, adulto, tá? Era diferente. Sabia que nem sempre os adolescentes foram valorizados? Pois é. A palavra adolescência vem do latim adolescere, que significa brotar, crescer. Até a Idade Média não existia sequer o conceito de infância. As crianças eram vistas como adultos em miniatura. Vê só, não tinha isso de respeitar o desenvolvimento, o crescimento, não. Já botava para trabalhar, já botava dentro de indústria, a criança já ia lá, às vezes muitas morriam, porque não tinha essa consciência de responsabilidade como adulto. Né? Não sabia que, se eu fizer isso eu vou me machucar, se eu fizer isso eu vou morrer. Então houveram perdas muito grandes por causa da sociedade não reconhecer a criança, o adolescente, mas isso mudou, graças a Deus, né, gente? Até a Idade Média não existia sequer o conceito de infância, as crianças eram vistas como mini-adultos, né? Foi a partir da escola que passou-se a se considerar a infância como uma fase diferente da adulta. Só mais tarde, entre os séculos XIX e XX, com o início da psicologia, que passou a estudar os aspectos emocionais associados às mudanças físicas iniciadas na puberdade. Mas o que é puberdade? É o conjunto de transformações físicas que meninas e meninos passam e que os preparam para a idade adulta. A puberdade, ela vai marcar o início da adolescência. Então, gente, antigamente não se reconhecia, bem lá antigamente, tá? Bem lá antigamente, não se reconhecia, como eu falei para vocês, crianças eram tidas como mini-adultos, né? E adolescentes, né? Nem se fala, né? Se criança era tida como mini-adulto, adolescente também não tinha esse respeito, esse lugar de respeito. E aí passou-se através da escola, da psicologia, né? Da ciência, dos estudos, a perceber que haviam fases. Não é assim, nasceu já é adulto, não. Tem fases e a gente tem que respeitar cada uma delas. Então, o que é que acontece? Nos meninos, quando iniciam a puberdade, que está ali, né, o começo da adolescência, muda a voz, né? Nascem pelos no rosto, aí começa o bigode, a barba, também pelos na axila e no pubis, na região pubiana, né, ali do aparelho reprodutor, né?
em outras partes do corpo. Os testículos e pênis também crescem e se desenvolvem. Então, para ambos, a gente vai ter mudanças que ocorrem no nosso corpo e também no comportamento. Inicia-se, em geral, 10, 12 anos para as meninas e 12, 14 anos para os meninos, mas pode variar. Tá? Eu mesmo com meu filho de 9 anos, eu já estou percebendo que ele já está aqui, batendo aqui em mim, no meu ombro. E eu já estou percebendo que ele já está com essa alteração. Ele já está alterando o comportamento, ele está ficando um pouco mais brabo, mais revoltado. E eu já estou notando isso, até porque ele é muito grande, né? Ele é bem desenvolvido. E aí desenvolvem algumas características, começam a desenvolver algumas características sexuais. Nas meninas começa a menstruação, né? Os seios começam a crescer e nascem também pelos nas axilas e na região pubiana. Alguns adolescentes de ambos os sexos podem engordar ou emagrecer. A pele pode ficar cheia de espinha e pode passar por outras transformações, principalmente como de comportamento. A partir da puberdade, que o nosso corpo ele vai se tornar apto, ele vai se preparar para a reprodução. Cresce assim a responsabilidade pelos atos praticados, pois ter filho deve ser uma decisão bem planejada. E eu sei, né, que a maioria, uma parte já da turma do EJA tem filhos, mas vocês sabem como é. Uma responsabilidade é muito grande, é muito custosa, tanto financeiramente como mentalmente para a gente que é pai e mãe. Então a gente precisa ali estar preparando nossos filhos também, para que eles entendam que é uma fase muito preocupante, que a gente precisa desenvolver, entender o que está acontecendo com o nosso corpo para poder, no futuro, eles tomarem decisões, certo? Então, conhecer o corpo, o próprio corpo e como ele funciona, ajuda a entender melhor como somos e a tomar decisões mais conscientes. Então, na adolescência, com o início da puberdade, a gente também vai ter ali o início de hormônios que vão ali estar circulando no corpo do adolescente. Esses hormônios, eles são substâncias que vão ser produzidas por glândulas, que tem várias no nosso corpo, inclusive na nossa cabeça tem também, e essas glândulas vão mandar esses hormônios como resposta para o organismo. Tá na hora de fazer isso, tá na hora de produzir isso. Então, esses hormônios vão estar ali atuando nos órgãos e controlando o funcionamento deles. Mas tem vários. Nessa aula a gente vai focar só no hormônio sexual, né? Nas características sexuais. Então, a glândula aí, na imagenzinha, a setinha vermelha tá apontando. Essa glândula é a hipófise. Essa glândula, ela vai liberar as gonadotrofinas, que são hormônios que vão atuar ali nas gônadas, que são aqueles órgãos que produzem as células reprodutivas que a gente viu nas aulas passadas. Então, nas mulheres, nós vamos ter... Deixa eu adiantar aqui para vocês verem. Nas mulheres, lembra aí nessa aulinha, nós vamos ter os ovários, que são as gônadas das mulheres, e nos homens os testículos, que são as gônadas dos homens, que vão estar ali produzindo os gametas. Homem, espermatozoide, óvulo na mulher, certo? Então, esses hormônios que vão ser liberados pela glândula hipófise, vai ser levado até lá, nas gônadas, e vai dizer, tá na hora de produzir os gametas, tá na hora de desenvolver, crescer, porque tá na hora de produzir os gametas, tá? Deixa eu voltar só aqui, pronto. Então, a gente vai ter hormônios para as características sexuais. Vamos ter testosterona nos homens, em grande proporção, né? Em maior quantidade. Os homens vão produzir a testosterona e por isso que eles vão ter essa propensão a ganhar massa muscular. Então o homem começa a malhar ali, fazer um exercíciozinho, já consegue ficar musculoso. Já a mulher não. A mulher já é um pouco mais lento, porque o nível de testosterona é menor. Mas na mulher a gente vai encontrar também outros hormônios, como os estrógenos e progesteronas, que eles vão estar principalmente atuando ali naquele ciclo menstrual. Então vai ter um momento de menstruar, vai ter um momento da menstruação acabar, e são esses hormônios que vão estar controlando. E por isso que as mulheres têm essa variação de humor, tá, gente? E aí, só para vocês lembrarem, né, ovário, útero, canal vaginal nas mulheres, os homens, pênis, testículo, né, que a gente já viu na aula passada.
E agora a gente vai falar só um pouquinho sobre a vida e as divisões, né? As fases da vida e as divisões. Então, todo ser vivo ele vai passar por fases, né? E essas fases podem variar muito de acordo com cada espécie e outros fatores. Então, o ser humano ele vai passar por infância, adolescência, fase adulta e velhice. Adolescência a gente já viu bem, né? E então vamos falar um pouquinho da infância. A infância, é a primeira fase na qual, né, vamos passar e vai desde o dia do nascimento até os 12 anos de idade. Nessa fase que começamos a aprender muitas coisas, tudo é novo e nesse momento começamos a descobrir o mundo e interagir com as pessoas. É onde também a gente vai aprender a falar, andar e começar a estudar, né? Aí vai ter a infância, a primeira infância, que é até os 2 anos, e depois 2 até 12, por ali já a infância mais madura, né? Então a gente diz que é criança. Na adolescência, como a gente já viu, né, vai ali de 12 a 21 anos mais ou menos, nessa fase que é bem crítica, vai começar o corpo a desenvolver, os hormônios, alterações de humor. Então tudo isso a gente já viu na adolescência. Em seguida vem a fase adulta, que tem início, por aí aproximadamente 21 anos de idade, após terem passado pela fase de aprendizagem à infância e a fase de mudanças à adolescência, as pessoas chegam na fase adulta. Nessa fase as responsabilidades aumentam, né? As pessoas estão mais estabilizadas financeiramente, né? Geralmente se tem um emprego, e é nesse momento que vai se constituir família, né? Vai ter filhos, vai comprar carro, casa, porque a pessoa já começa a trabalhar, a ser mais independente, né? Na fase adulta. E em seguida a velhice, também conhecida como terceira idade ou melhor idade, é uma fase mais avançada e nela a gente começa a perceber algumas variações também no corpo. O corpo vai ficando mais fraco, os cabelos começam a embranquecer, a pele vai enrugando por causa da fragilidade. É um momento também que aparecem algumas doenças, porém é um momento também que a pessoa já adquiriu ao longo da vida muita experiência e tem muito a ensinar para os mais novos. Tá, gente? Então, nessa aula a gente viu adolescência e sexualidade, puberdade, papel dos hormônios e fases da vida. Beijão, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!